todos os nossos amados e queridos irmãos e irmãs, o rebanho de Cristo que tem estado ali debaixo do nosso pastoreio nesses últimos 20 anos que Deus tem nos dado a pastorear o rebanho de Cristo. Temos vivido dias realmente inéditos em toda a história da humanidade. Esse termo que tem surgido agora como o isolamento social será algo realmente desafiador a todos. Não é novo essa prática. A gente já vê nas Escrituras Sagradas, quando havia ali a questão da lepra, a qual era uma doença infecto-contagiosa, a ação, a orientação de Deus era o isolamento. O caso mais conhecido de todos é ali quando Miriam, de certa forma, faz aí uma rebelião contra Moisés e o Senhor a fere com a lepra e ela tem que ser retirada do meio da congregação e ser isolada. E ela ficou isolada ali durante aquele período todo de 7 dias. E também na lei mosaica estabelecia a lei a respeito do leproso. Quando havia ali a suspeita da lepra sobre o indivíduo, o sacerdote ali averiguava e fazia-se então um isolamento total deste indivíduo. Ele ficava totalmente isolado para que não viesse a contaminar outras pessoas. Essa, creio eu, será a maior dificuldade que todos nós enfrentaremos, porque nós brasileiros temos essa questão do relacionamento e principalmente como corpo de Cristo, como igreja, o aspecto da comunhão, o aspecto do relacionamento é fundamental dentro do cristianismo e todo o cristianismo está fundamentado dentro desse aspecto da comunhão e dentre os irmãos na fé, a comunhão na igreja, o estar ali junto, congregando, o estar ali participando da celebração. E as medidas que têm sido tomadas são realmente medidas drásticas, já em vários países, é o que os governantes assim o têm feito. Não se sabe realmente se essa é a melhor forma, mas o que se tem entendido até então, para a preservação acima de tudo da vida, não será fácil para mim particularmente ali, ficar ali, porque durante todo esse tempo, já há 37 anos, desde que comecei a namorar a Vera, um domingo sim, um domingo não, a gente almoçava na casa da minha sogra, e nesses últimos 20 anos aproximadamente, 20 e poucos anos depois que a minha mãe faleceu, já todo domingo é estar ali com ela. E agora a gente vai ter certas restrições, ter restrição também em relação aos meus netos, porque o Micael principalmente, ele está ali em linha de frente, e nesse contexto de linha de frente ele haverá de entrar diretamente em contato com muitas pessoas que haverão de contrair este vírus, e ele tem toda a dificuldade, então para ele também será muito difícil, para todos os profissionais da área da saúde será um período muito difícil, e para todos, não apenas os brasileiros, mas para as pessoas do mundo todo, será um grande desafio. Biblicamente, a gente fica a questionar que período é este, e eu, pelo menos, o que eu tenho entendido e compreendido é que essa peste, conforme está escrita em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 13 e 14, ela nos fala claramente a respeito de que a ação de Deus sobre a terra, né? Aqui é a resposta do Senhor à oração que Salomão havia feito na consagração do templo, e o Senhor então, ao responder para ele, ele aparece ali e lhe diz: de noite, versículo 12, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto aqui ele é muito claro, e não apenas neste texto, mas por toda a Escritura, há uma declaração clara e absoluta que Deus é que é soberano e que tem todo o poder nos céus e na terra. A própria narrativa do livro de Jó deixa-nos bem claro que não há nenhuma ação que Satanás possa fazer sobre as faces da terra sem que haja da parte de Deus a permissão. A própria palavra de Deus deixa isso de muita maneira muito bem clara a respeito disto, e esse texto também deixa muito bem claro que o propósito de Deus em agir não no sentido ainda de um juízo, mas em um sentido de um ato de misericórdia para levar as pessoas ao arrependimento. Essa forma de agir é muito clara ali anterior à deportação e à destruição das 10 tribos e meia de Israel, principalmente quando você lê ali e verifica o ministério do profeta Elias, que houve ali um período terrível de seca. Aquele período de seca terrível, era Deus quem havia enviado aquele período com o propósito de levar o povo ao arrependimento. Lamentavelmente, o povo não se arrependeu. Posteriormente, quando nós examinamos o livro de Isaías, a gente percebe claramente que, apesar de uma certa aparência de prosperidade diante de alguns reis ali que eram bons, rei Ezequias, a gente percebe claramente já no livro de Isaías uma atitude da parte de Deus em que Deus está enojado com as práticas religiosas do povo dele. E o livro do profeta Isaías, ele declara muito claramente em um ambiente onde Deus está ali já trazendo uma palavra de alerta e palavra de juízo. Posteriormente, houve períodos de grande seca, períodos de praga, antes de que se cumprisse ali exatamente no livro de Jeremias, quando Deus falou, basta, chega. Então chegou o momento do juízo. Ocorreu também de outro momento ali que a gente percebe na destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. Você percebe que o próprio apóstolo Paulo, ele faz ali uma coleta de oferta para levar para os irmãos ali em Jerusalém, porque havia um período de grande fome, de grande miséria, ali na região de Jerusalém, na região da Palestina, da Judéia, que era um pré-anúncio do juízo de Deus. O período que nós estamos vivendo, creio eu que de maneira muito clara, é isto, já há muito tempo, nós sabemos claramente e temos ouvido de tantos e tantos pastores, de que o período que nós estamos vivendo, e para aqueles que se recordam da década de 80, 90, quando nós tínhamos ali aquela circulação daquela revista Chamada da Meia-Noite, de Vimalco, ele colocava ali o relógio em relação às virgens que haveriam da vinda do noivo à meia-noite. Ele colocou o relógio ali faltando poucos minutos. E um dos textos que mais se tem consciência claramente do período que estamos vivendo é o período da igreja de Laodiceia, do livro de Apocalipse, do capítulo 3, quando diz a respeito da igreja de Laodiceia: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino, a quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e estarei com ele, ele comigo. Ao vencedor
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O texto aqui é muito claro. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, a ação de Deus, ele tem o único propósito de levar a humanidade ao arrependimento. No texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses, o qual a igreja ela se encontrava ali durante um período de grande aflição, de grande tribulação, ou eles até estavam ali assim, ansiosos, preocupados, e o apóstolo Paulo trouxe-lhes uma palavra de consolo e de conforto sobre a necessidade da vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos de dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente com estas palavras, como também estáis fazendo. Ou seja, a palavra de Deus nos dá uma segurança muito grande em relação a nós que confiamos nele, de que ele não nos destinou para a ira, e sim para a aquisição da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto a todos nós, o que Deus espera de nós é o que ele deixou muito claro à sua igreja em Apocalipse capítulo 22. Ele nos fala a respeito de como deve ser o viver cristão em todo o tempo, não apenas em tempos de adversidade. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Ou seja, aquele que é imundo vai continuar cada dia mais praticando a imundícia. Mas aquele que é injusto, ele vai continuar praticando cada dia mais injustiça. Mas aquele que é justo, continue na prática da justiça. E aquele que é santo, continue a se santificar. Continue a se santificar. Esta é a diferença que faz na vida daqueles que têm o Senhor e daqueles que não têm. O profeta Malaquias deixou isso muito bem claro, que nós haveríamos de ver essa diferença. E nesses dias, nós haveremos de ver de maneira muito bem clara essa diferença. O apóstolo João, ele nos fala em 1 João, capítulo 4, versículo 17 e 18, a respeito do medo. Sei que há um momento de incerteza, momento de que nós não sabemos o que haverá de ocorrer em relação ao futuro, o que haverá de nos acontecer, mas uma coisa nós temos como garantia da parte de Deus, em que o Senhor tem nos dado a graça necessária para suportarmos tudo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado, para que no dia do juízo, ainda não é o dia da ira de Deus, não é ainda a grande tribulação, mas é Deus, de certa forma, freando o pecado e a iniquidade dos homens, dando uma freada e chamando a atenção, de certa forma,
é um mini juízo, uma ação de Deus, não ainda como aquilo que nós chamamos do juízo final. Não é o juízo final de Deus, mas é uma ação de juízo de Deus. Nesses períodos nós devemos manter a confiança, ou seja, mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O Senhor aqui deixa muito bem claro que nós não devemos ter medo, não devemos permitir que o medo entre no nosso coração. O Salmo 91, ele nos fala e nos dá uma promessa tão grande, tão extraordinária, quando no versículo do número 9 e 10, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, e fizestes do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará até a tua tenda. Praga nenhuma chegará até a tua casa, amado. É a promessa de Deus sobre a tua vida, como pastor do rebanho qual o Senhor Jesus tem me colocado a pastorear, de alguns dos irmãos que têm nos ouvido, já há 20 anos têm estado ali conosco, alguns outros com menos tempo. Vocês são testemunha de que, da minha parte, como ministro de Cristo, como pastor de Cristo para pastorear o rebanho, eu nunca os firmei em campanhas, nunca os firmei em objetos, nunca os firmei em misticismo, a qual tanto enoja a Deus e que em tantos e tantos ministérios aonde multidões e multidões se aglomeram para ir ali buscar um objeto, para ali participar de uma campanha, vocês são testemunha disto. Por isso meu coração está muito em paz com relação à saúde do rebanho. O ano passado passamos uma tribulação muito grande, este ano também estamos passando por essa tempestade, essa adversidade, mas há uma certeza e há uma garantia no meu coração, pois nenhuma das ovelhas das quais eu tenho pastoreado nesses 20 anos está firmada no homem. Eu procurei com todas as minhas forças, graça e sabedoria e dependência de Deus, os firmar e os fortificar e os edificar em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso meu coração está muito em paz. Estaremos de certa forma distantes, sim, isolados, sim. Será algo realmente que em toda a história da igreja não houve semelhante situação, pois a questão de um pastor visitar uma ovelha para fazer uma oração era algo básico do ministério. Quando ali uma ovelha estava doente, então o pastor ia fazer uma visita, levar uma palavra de conforto. Mas agora, para a questão do isolamento, que é essencial, é necessário, é fundamental que se seja isso realmente colocado em prática, haverá essa dificuldade, esse impedimento, mas meu coração está muito em paz, meu coração está muito tranquilo, porque eu sei que vocês estão firmados em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vocês estarão firmes ali. Foi criado já um grupo no WhatsApp, que os irmãos procurem ali postar realmente coisas que realmente venham a edificar a fé no grupo ali, para que não venha ali sobrecarregar ali de mensagem sem sentido, sem propósito. Muitas vezes a pessoa vai abrir, tem 20, 30 mensagens e nada que edifique, nada que traga proveito. Ou seja, procurar usar esses meios de comunicação realmente com forma sábia, com muita prudência, com muito cuidado. Da minha parte também, estamos procurando já iniciar esse primeiro vídeo e em breve a gente vai continuar desenvolvendo essa tecnologia que para o uso para mim é novo, mas não sabemos se será um trimestre ou se será 4, 5 meses, não sei. Hoje, aqui em casa, eu me despedi dos meus netos, despedi da Su, por causa da condição de todo o risco. Vocês sabem a condição da Su, da vulnerabilidade da parte dela, também dos meus netos,
esse isolamento não será fácil, mas é necessário. O que eu creio é que após esse período, não sei o quando, mas quando nós tivermos ali pela justiça, porque a condição de hoje nós podermos estar nos reunindo na igreja por uma decisão judicial, por causa da preservação realmente da saúde da população brasileira. Então, quando esse impedimento for retirado, nós tendo ali a certeza, a segurança nos dada de todos os lados e principalmente orientação de Deus, nós estaremos nos reunindo. E eu tenho absoluta certeza que quando nós nos reunirmos ali, eu oro e tenho absoluta certeza que ao contar as ovelhas todas, não haverá de faltar nenhumas, porque o Senhor haverá de sustentar a todos. Estaremos também disponibilizando a conta bancária da igreja para que os irmãos possam estar ali mantendo-se fiel em seus dízimos, em suas ofertas. Sei que para alguns que serão afetados diretamente a questão financeira, ela haverá de afetar a todos, grandes empresas, pequenas empresas, o mundo todo. Eu já preguei, e é isso que eu creio, já há mais de 35 anos, que aquela cabeça da besta que foi ferida é a economia. Em breve a gente vai poder estar usando esse canal para dar alguns cursos, para estar trabalhando um pouco, ministrando para os irmãos a respeito disto. Então, a questão do dízimo da tua oferta em períodos de prova é um desafio também. O nosso propósito principal durante este período, que Deus já colocou em meu coração, é que a igreja precisa estar realmente financeiramente bem, com recursos financeiros, para que a gente possa socorrer alguns irmãos que venham porventura ter algumas necessidades. Não é um ministério de compaixão, mas sim um ministério de socorro, um ministério de assistência. Então, a principal propósito, graças ao bom Deus, conseguimos quitar o carro já. Então o carro já não há mais a prestação do carro, conseguimos já quitar o carro, aquele financiamento que foi feito. E o que a igreja arrecada e arrecadará, nosso propósito principal será voltado principalmente para a assistência, para socorro dos irmãos que porventura vierem a passar alguma necessidade, passar alguma dificuldade. Esta vai ser realmente uma demonstração do amor genuíno, da graça genuína, porque de repente aqueles que são aposentados não serão afetados, aqueles que são funcionários públicos provavelmente terão seus salários mantidos. Nas empresas nós não sabemos se as empresas vão manter o pagamento tudo em ordem ou se vão cortar algum salário, mas há aqueles que são como pessoas que trabalham autônomo e que são afetados diretamente. Há irmãos que já foram afetados diretamente com a questão do trabalho. E se ela não teve ali uma provisão, não teve ali uma reserva, não tinha uma poupança, já nesses próximos meses, ela já vai enfrentar grandes dificuldades financeiras. Sei que a família, muitas vezes, pode socorrer, e faz parte da família socorrer, mas quando não há o socorro por parte da família, de um pai, de um irmão, a família da fé, a prioridade da igreja será realmente socorrer os domésticos da fé. Sabemos que as necessidades serão muitas e que muitos ímpios, muitas pessoas que não conhecem, tantos outros vizinhos da tua parte, conhecidos, enfrentarão dificuldades e passarão dificuldades financeiras, até mesmo com a questão do alimento. Mas a prioridade da igreja, a prioridade, o que Deus colocou em meu coração, a igreja precisa estar saudável financeiramente, para que possamos estar socorrendo esses irmãos que por esse breve período terão dificuldade. E acima de tudo, nesse momento de prova, a tua fé também será provada. A tua fidelidade em relação ao dízimo, em relação à oferta. Oro para que você se mantenha fiel, porque caso não haja fidelidade da tua parte, lamentavelmente, o espírito devorador entrará na tua casa, e aquilo que você pensava que era lucro, haverá de se tornar prejuízo. Lembre-se de maneira muito bem clara, ali daquela passagem em que Elias entrou na casa daquela viúva. Aquela viúva, ela recebeu uma palavra de fé, e ela confiou naquela palavra, e ela, durante aqueles 3 anos, ela não
padeceu nenhuma necessidade, porque ela confiou na palavra. Se você confiar na palavra de Deus, tenha absoluta certeza de que Deus haverá de te abençoar. Neste momento, eu gostaria de estar orando para cada um de vocês. Nós estaremos vendo se colocaremos um vídeo diariamente ou será apenas nos horários de culto. A gente vai ver a resposta dos irmãos em relação a estar assistindo os vídeos. Se realmente os irmãos assistirem os vídeos, todos nós estaremos colocando e trabalharemos também a questão de uma resposta da parte de vocês. Pastor, olha, trabalha um vídeo mais curto de 5, 10 minutos. Pastor, não, olha, pela questão do isolamento, dá para o senhor trabalhar até 1 hora com uma mensagem. Então hoje é uma experiência e que vocês nos dêem um feedback em relação a isto. Temos também o propósito, se os irmãos assim desejarem, de nós fazermos alguns cursos online, ou seja, estudar algum livro da Bíblia, estudar algumas passagens da Bíblia específica. Vamos orar neste momento. Deus Altíssimo, soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é fiel e justa, e ela nos fala sobre o homem prudente que, ao ouvir a Tua palavra, colocou em prática. E sobre a casa deste homem prudente vieram, ó Deus, tempestades, vieram tempos difíceis, vieram momentos de dificuldade. Ali, ó Deus, é falado sobre ventos, é falado sobre água, sobre enchente. A verdade, ó Deus, é que o que vem sobre o Brasil e sobre o mundo é uma praga, é uma peste, é um vírus, meu Pai. Um vírus o qual desafia a ciência, desafia a medicina e desafia, ó Deus, todo o conhecimento do homem. O homem que nesses, ó Deus, centenas de anos, eles têm abandonado os teus caminhos e têm, lamentavelmente, brincado de ser Deus, meu Pai, brincando de ser Deus. E o Senhor do alto céu zomba deles, enviando um simples vírus para parar, ó Pai, para frear, não apenas um país, mas o Senhor colocou um freio no mundo todo, meu Pai. Todas as nações da terra, meu Pai, todas as nações da terra estão sendo alcançadas e serão alcançadas, meu Pai. Todas as igrejas, de todas as denominações, de todas as religiões, meu Pai, não apenas do cristianismo, mas do budismo, do islamismo, serão todas afetadas, meu Pai. Todos os templos religiosos nos 4 cantos da terra serão, ó Deus, afetados e fechados. O comércio, Senhor, será afetado e fechado. A indústria, Senhor, será afetada e será fechada por um período, meu Pai. O Senhor, ó Deus, enviou, ó Deus, esta peste, ó Deus, para frear o homem, para que o homem caia em si, Senhor, para que o homem se arrependa. Mas desde já nós já sabemos, meu Pai, lamentavelmente, como ali no livro de Apocalipse, mediante tantas pragas e pestes que o Senhor enviou, o homem cada vez mais se rebelava contra Ti, ao invés de se arrepender. Mas quanto a nós que somos o Teu povo, nós temos da parte do Senhor a promessa de que o Senhor haverá de nos guardar, o Senhor haverá de nos proteger e o Senhor haverá de nos livrar de todo o mal. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu graça, nos deu sabedoria para estar, ó Deus, edificando o corpo de Cristo, estar edificando a igreja e ter, ó Deus, sobre o nosso pastoreio, um rebanho que foi edificado sobre a rocha, meu Pai. E sabemos, ó Pai, que é como diz a Tua palavra, que todas as coisas haverão de ser abaladas, para que permaneça inabalável apenas aquilo que foi, ó Deus, edificado sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, o meu coração está em paz, meu Pai, sabendo que após essa tempestade, meu Pai, não haverá de faltar nenhuma ovelha, nós haveremos de contá-la ali no primeiro culto que haveremos de realizar, de celebração ali de uma ceia do Senhor, ó Pai, na comunhão com os santos, e haveremos de contar ali, e como aquele pastor que contou as ovelhas, ó Deus, não haverá de faltar nenhuma, meu Pai, não haverá de faltar nenhuma, porque o Senhor as guardou, e quando elas ali chegarem, Pai, elas chegarão todas saudáveis. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor se cumpra, ó Deus de graça e misericórdia,
sobre cada um dos teus servos, porque é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem protege, é o Senhor quem livra-nos de todo mal, porque nós temos feito do Senhor não apenas o nosso refúgio, não apenas um lugar aonde nós nos escondemos nos momentos de perigo, não, mas nesses 20 anos temos procurado, ó Deus, edificar o rebanho de Cristo e, ó Deus, fazer com que eles façam de Ti uma morada, Pai, uma habitação e tenham comunhão contigo. Por isso, nós cremos que ainda que caiam 1000 do nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque nós temos a marca da promessa, nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Por isso eu oro e abençoo, Pai, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião, meu Pai, desde ali, ó Deus, da minha sogra, que é uma das pessoas mais idosas da igreja, 87 anos, até a minha netinha ali, ó Pai, ó Deus, que não tem nenhum ano ainda, Pai, as crianças mais novinhas ali, ó Deus, como Davi, que tem poucos meses, meu Pai, eu os abençoo, Pai, desde o mais novinho Davi, até o mais velho de todos, ali a minha sogra, Pai, que todos sejam guardados e protegidos debaixo do sangue de Jesus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, amém e amém, que Deus os abençoe.